Existe uma fase da vida que a gente precisa entender certas verdades e que não entendê-las pode ser tarde demais. Mas será que é importante a gente entender essas verdades? Será que o estilo de vida que a gente vive responde certas perguntas? Perguntas que nos incomodam de certa forma? Tá aí uma coisa que é importante a gente pensar, não é verdade? Porque não adianta a gente viver como se não houvesse amanhã, ou como se as coisas fossem se resolver sozinhas. Eu vejo que uma das coisas que atrapalha o nosso progresso e que nos distancia de certas verdades que fazem parte da vida no geral é esse estilo de vida moderno que tapa os nossos olhos. Porém, mesmo com esse estilo de vida moderno, que atrapalha a gente de enxergar certas verdades, essas mesmas verdades irão continuar existindo, a gente aceitando ou não. Isso não me importa. Então por isso eu vou trazer algumas verdades nesse vídeo para você entender antes que seja tarde demais. Já aproveita e deixa o seu like nesse vídeo para fortalecer esse trabalho, beleza? A primeira verdade é que a vida não é justa. Acostume-se com isso. Sim, a vida não é justa, cara. Por mais que você tente viver certinho, tente fazer as coisas corretamente, nem sempre as coisas vão dar certo pra você. Nem sempre as coisas irão ter o efeito que você deseja. Por mais que você tenha lutado pra criar o efeito que você deseja, para que aconteça da forma que você quer, nem sempre vai acontecer. E a vida pode te jogar um banho de água fria que você nem espera, porque você acha que tudo são flores. Talvez na realidade te ensinaram errado, que as coisas vão dar certo naturalmente se você fizer o certo, mas nem sempre isso vai acontecer. Talvez seus pais te ensinaram a fazer o que é correto, fazer aquilo que é de seu dever fazer, e você no final colher os resultados positivos disso. Ok, mas nem sempre você vai colher. Claro que eu não estou dizendo que isso é ruim, que os nossos pais erraram em nos ensinar esses valores. Claro que não, mas perceba que a vida, por mais que você seja bonzinho, seja um cara legal, que tenha bons valores e princípios, ela não vai ser justa com você. E isso é uma coisa que você tem que se acostumar. Vai ter injustiça, cara. Você vai ver muitas pessoas boas se dando mal. E muitas pessoas perversas, malignas, gente canária da pior espécie, se dando bem. Isso vai acontecer com você também. Talvez você seja um cara bacana, mas infelizmente você vai passar por isso. E a vida é assim, cara. Nem sempre vai ser justa. Isso é uma coisa que você tem que se acostumar. A segunda verdade é que nada te pertence. Tudo é emprestado. Por mais que você tenha lutado para conquistar certas coisas, você tenha trabalhado, tenha estudado muito para ter aquilo que você deseja, que você tanto sonhou, no fim da sua vida você não vai levar nada. E essa é uma realidade cruel, difícil para muitas pessoas. Mas é a realidade. Você não vai levar nada dessa vida. Tudo aquilo que você conquistou aqui, nessa vida, vai ficar aqui. Se você conquistou uma boa riqueza, uma boa casa, um bom carro, se você montou um patrimônio daqueles bem invejáveis, legal você ter conquistado isso tudo, mas entende que nada disso te pertence? Por mais que você tenha lutado para conquistar, você não vai levar nada dessa vida. Até seu matrimônio, a pessoa que você casou, ela vai deixar de ser sua esposa, ou vai deixar de ser seu esposo depois que você morrer. Acabou. Nada aqui nessa vida, de coisas materiais, de certos laços que você cria, casamento, amigos, etc. Tudo isso aqui vai ficar.
Não importa se você é um cara de boa índole, um sujeito inteligente e que tenha merecido receber tais coisas. Não importa. Nada disso você vai levar. Tudo é emprestado. Nada te pertence. A terceira coisa é que você será desprezado antes de ser amado. Muitas pessoas vão te desprezar mesmo. Por mais que você tenha boas qualidades e que mereça encontrar alguém que de fato te ame de verdade, antes de você encontrar essa pessoa, você vai ser desprezado por muitas outras pessoas. Muitas pessoas irão olhar para você e não vão enxergar uma pessoa interessante ali. Até porque essas pessoas baseiam muitas das vezes as suas escolhas naquilo que é imediato, não naquilo que é mais profundo, entende? Então, você vai ser desprezado muitas das vezes por elas enxergarem alguém talvez não interessante para elas ali. Sendo que no fundo você é até uma pessoa interessante, uma pessoa de muito valor, que tem valores, tem princípios, tem boas qualidades, não é? Mas você vai ser desprezado antes de ser amado por alguém que de fato vai conseguir transcender essas coisas mais efêmeras, mais imediatas, para enxergar aquilo que está por trás da aparência, aquilo que é mais profundo, aquilo que é mais belo. Isso é muito raro encontrar. Uma pessoa assim que é capaz de transcender essas fraquezas, digamos assim, né? E não me refiro só a questões meramente amorosas. Talvez uma pessoa vai desprezar você por uma vaga de emprego. Vai enxergar uma pessoa supostamente melhor e não vai te colocar naquela vaga. Talvez alguma pessoa não vai considerar a sua amizade porque ela não considera você interessante para ela. Aparentemente, né? Então, antes que você sofra tentando achar alguém para te amar por aí, entenda que você vai ser desprezado. E talvez a pessoa que irá te amar, que irá te valorizar, seja até uma pessoa que você despreza, por conta de uma visão distorcida que você também tem. E em quarto lugar, sem um propósito você não é nada. E basicamente o que seria esse propósito? Talvez seria você chegar em algum lugar, ter um significado, saber para onde você tem que ir. Talvez seja tudo isso e uma coisa só. Esse propósito que você cria na sua vida, que é capaz de te mover para coisas grandes. E sem isso, cara, você tá perdido. Você tá lascado. Essa que é a verdade. Você não tem um senso de missão. Você tá perdido andando por aí, sem saber para onde vai, por onde anda, e muitas das vezes sem saber quem você é. Você acaba se perdendo em ideologias malucas, certas filosofias que distorcem o seu senso de entender a realidade como ela é. Sua mente fica confusa. Enfim, tantas coisas, cara, que fazem você se perder no meio de tanta coisa acontecendo por aí. Existe uma importância em ter um propósito de vida. E quando você negligencia isso, você acaba se perdendo. E é muito fácil acabar se perdendo. Ainda mais nos dias de hoje, onde você tem uma concentração tão grande de distrações, principalmente através de telas, redes sociais, em que todo mundo tá ali trocando mensagens, vendo besteira, vídeos curtos e tal, sem se atentar para essa coisa importante, que é ter esse propósito de vida. Você saber para onde você quer ir, aonde você deseja chegar. Você saber que você tem uma missão. E sem isso, você não é absolutamente nada. Você não é ninguém, na verdade. Você fica andando por aí perdido, sem ter ideia de quem você é e do que você é capaz de fazer. Em quinto lugar, nem sempre você estará motivado para fazer alguma coisa. E isso aqui é uma verdade.
Nem sempre você vai estar motivado para fazer uma coisa importante para você. Talvez a motivação ela venha no processo e não antes do processo. Muitas das vezes erramos em esperar que venha uma motivação para a gente fazer alguma coisa. Nem sempre essa motivação vai surgir. Talvez seria melhor tentarmos fazer algo sem esperar que essa motivação venha. Mas é claro que a motivação ela é importante. Você receber aquela energia, essa energia te impulsionar para frente, te dar aquele ânimo, é muito bom de fato, né? Mas nem sempre você vai estar motivado. Você sabe que você precisa fazer uma tarefa, que você precisa fazer alguma coisa, você acaba se perdendo em muitas outras coisas. E é muito mais fácil certas coisas que dão prazer para você, que puxam a sua atenção de alguma forma, elas serem mais atrativas. E nisso surgiu uma certa motivaçãozinha para você fazer essas coisas. No fim de tudo você recebe um prazer. Mas e aquilo que é do seu dever fazer? Você sabe que você precisa cuidar do seu corpo, fazer uma dieta, fazer exercícios, fortificar sua mente, ler bons livros, meditar, se aproximar do Criador. Você sabe que essas coisas são importantes, mas você não se sente motivado para fazer, para ir atrás. Talvez a vida esteja difícil e que só um prazerzinho ajuda você a relaxar? Pode ser. Mas entenda que nem sempre você estará motivado para fazer essas coisas. Talvez a motivação surja no processo. E você não vai saber se você não tentar fazer algo. Mas o que pode ajudar é você entender a importância que essas coisas têm na sua vida. Talvez isso possa dar uma motivação para você tentar fazer algo, até isso se tornar hábito. Em sexto lugar, você irá perder muito antes de ganhar. Muitas pessoas acham que elas vão ganhar o tempo todo. E não é bem assim. Talvez isso tá ligado com o primeiro ponto que eu falei sobre a vida não ser justa. Isso tem uma verdade. Muitas das vezes, por a vida não ser justa, você vai perder muitas das vezes antes de ganhar. E perder é algo natural da vida. Até para você crescer e se desenvolver, se tornar uma pessoa mais forte, mais resiliente, você precisa aprender a perder. Nem sempre você vai ganhar, cara. Faz parte do processo de amadurecimento a gente perder muito na vida. Pra gente aprender a dar valor às coisas que a gente ganha. Você imagina, tem muitos exemplos disso por aí. Daquele cara que ganha milhões na loteria e gasta tudo num dia pra noite. Ou aquelas pessoas que querem dinheiro fácil, acabam apostando em sites de apostas e tudo mais. É essa coisa que a gente tem. A gente só quer ganhar e nunca perder. E não aprendemos a crescer através disso. Coloca isso na sua cabeça. Não existe crescimento de fato quando o sujeito não passa pela dura realidade da vida, onde ele acaba perdendo muito, muito, muito antes de ganhar. E não é só perder dinheiro não. É perder tempo, paz, tranquilidade, muitas das vezes saúde. Quem disse que a vida é só ganhar? Quem disse que você vai se dar bem o tempo todo? Você vai padecer, você vai sofrer muito antes de conquistar alguma coisa. Isso é um processo natural da vida que você precisa passar. Senão você não vai valorizar nada. E a tendência é você jogar tudo fora. Entende essa situação? Em último lugar, nem todos os seus sonhos irão se realizar. Cara, eu imagino que você tenha sonhado muito na sua vida. Eu também sonhei com muitas coisas, mas a maioria dos meus sonhos não se realizaram. E eu aposto que a maioria dos seus sonhos também não se realizaram. E novamente, faz parte da vida. E dificilmente chegamos no ponto exato, 100% exato, do sonho que a gente sonhou.
Talvez se a gente insistir muito, a gente chegue bem perto. Mas sei lá, a maioria das pessoas não chegam exatamente no ponto daquilo que elas tanto sonharam. E tudo bem, faz parte. Como eu disse, eu sonhei com muita coisa na minha vida. Já sonhei que queria ser jogador de futebol, que eu queria ser piloto de aeronave, que eu queria ser astronauta, enfim, muita coisa. Mas talvez eu estava sonhando com tantas coisas, talvez distantes, não que sejam irrealizáveis, mas talvez fora daquilo que eu podia alcançar, que é evidente que eu não vou conseguir. Não só porque eu não tenho talento para essas coisas. Claro, o talento importa também. Mas eu estava colocando a minha mão onde eu não estava alcançando. E eu vejo que esse é o erro de muitas pessoas. Elas visualizam somente aqueles sonhos muito distantes e não aquilo que elas podem alcançar, que é uma coisa mais palpável, entende? Não que você não vá sonhar coisas grandes, que você não vá desejar coisas grandes. Não é isso. Mas talvez você tenha talento para coisas mais alcançáveis, mais palpáveis. Talvez você perde o seu tempo com coisas muito longe de se realizar. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Nem todos os nossos sonhos irão se realizar. E é mais fácil você realizar um desejo, um sonho que você pode alcançar, que está dentro da sua realidade, do que um sonho totalmente irrealizável, que está muito longe. Seja porque você não tem tanto talento para essa realidade, seja porque você não tem, talvez, contatos para te facilitar nessa jornada. Enfim, e tá tudo bem, cara. Você não precisa se perder em sonhos muito distantes. Talvez você tenha um talento para uma coisa interessante que sirva para a sociedade, para ajudar as pessoas ao seu redor, e você nem dá bola. Você fica tão focado nos sonhos muito distantes que aquilo que você tem um claro talento você não percebe. Talvez as pessoas ao seu redor percebam, mas você não percebe. Entenda, nem todos os sonhos irão se realizar. Talvez seria mais interessante focar em coisas mais palpáveis do que sonhos muito distantes. E claro, até mesmo aqueles sonhos mais palpáveis, mais concretos, você pode realizar dentro da sua realidade, nem todos vão se realizar. Mas isso significa que você vai desistir? Não, você pode tentar de novo. Mas até onde você vai tentar? Essa que é a questão, beleza? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se esse vídeo fez algum sentido para você, se te ajudou de alguma forma, já deixe o seu like. Aproveite também e se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Um grande abraço e até a próxima.